192 milhões por Wesley, Pulgar, fora da temporada. Olympiacos, quer Léo Ortiz e Flamengo emite nota oficial sobre a venda de Pedro. Fala, nação! Alô, alô, torcida do Mengão, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no seu canal Flamengo da Nação Brasil, o seu canal de notícias sobre o Mengão aqui no YouTube. É onde você fica por dentro de tudo, mas tudo mesmo que rola sobre o Flamengo, o mais querido do Brasil. E eu vou pedindo aí para você chegar, pode chegar aí, pode sentar, ou se você estiver andando aí, se estiver trabalhando, vai escutando aí as notícias aí sobre o Mengão, o mais querido do Brasil. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, dá essa força pra gente, dá essa moral, vai aumentando essa família aí de flamenguistas. A Flamengo da Nação Brasil é o seu canal de notícias aí, precisa de você e só existe por causa de você. Sem você, nada disso seria possível. Então, se inscreva no canal aí, ó, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho, coloca aí receber todas as notificações e eu vou pedir para você, logicamente, deixa o seu like aí, deixa o seu joinha aí embaixo aí, ó, coloca o joinha aí, ó, aperta o joinha e também o seu comentário é muito importante. Isso aqui é feito com você, com a sua ajuda. Sem você, como eu disse, nada seria possível. Então, manda o seu comentário, manda a sua opinião sobre os temas e os assuntos de hoje. Né? Hoje temos os assuntos aí bem complicados, bem delicados. Flamengo emitindo nota oficial, tudo mais. Você vai ver aí no vídeo aí que tá bem bacana, tá bem legal mesmo. Tem muitas especulações. Parece que queriam criar mais confusões além da saída de Gerson. Então o negócio tá bem agitado no Flamengo, embora os jogadores estejam descansando aí, sejam dispensados de treinamento até o momento, o planejado é só sábado, né? O Flamengo voltar a treinar, se representar, aquelas avaliações normais para ver como é que tá o desgaste, como é que não tá, é só sábado. Então eu vou pedir para você deixar o seu comentário e também entre no nosso canal Flamengo da Nação Brasil e conheça os nossos conteúdos. Vai compartilhando, compartilha aí, manda para quem você quiser. Né? Eu sei que muitos flamenguistas ficaram chateados, né? Perdemos aí de 4-2. E aí, aquele recado aí real para todo torcedor do Flamengo, né? Não se preocupe, nós perdemos para o Bayern de Munique, mas aqui no Brasil não tem o Bayern da Alemanha. Então, meu amigo, se prepara que o Flamengo está voltando e vai voltar com tudo, vai voltar voando. Ah, não tem o Coringa, verdade, o Coringa foi pro Zenit, não tem. Mas vamos voltar voando, vamos acreditar, incentivar, empurrar o Mengão mais querido do Brasil. E por isso que eu peço para você aí compartilhar os nossos conteúdos. Compartilhe os nossos conteúdos, vai mandando os nossos vídeos aí, já vai deixando aquele like maroto, aquele like esperto que vai ajudando a gente aí até certa consideração aqui no YouTube, tá bom? Então, sejam bem-vindos e você já sabe que o coração rubro-negro bate forte aqui, meu irmão. Então vamos para a notícia de hoje do Flamengo, o mais querido do Brasil. 192 milhões por Wesley. E é isso mesmo, hein? Segundo o canal Sky Sports, o técnico Gian Piero Gasperini, que é o novo técnico do Roma, ele estava no Atalanta. Então você vai lembrar, quando o Atalanta quis levar o Wesley para a Itália, para o Atalanta, lá estava aquele imbróglio sobre contrato, o Flamengo acabou voltando atrás, falou que não tinha nada assinado, e o Landim não permitiu, o Landim e o Braço permitiu que o Wesley fosse para o Atalanta. O Wesley acabou ficando, né, tinha feito despedidas e tudo mais, mas acabou ficando no Mengão, e agora o Gian Piero Gasperini, que é um técnico que gosta muito do Wesley, ele é o novo técnico do Roma lá da Itália, isso mesmo. Ele fez questão de indicar o nome do nosso lateral direito como prioridade para o Roma aí, para a janela de transferências que abre já agora no dia 10. Né? Com um novo interesse vindo do Roma, o Flamengo foi direto. Ele só aceita vender o Wesley por 30 milhões de euros. É equivalente aí a 192 milhões de reais na cotação atual. Por isso, a conversa entre os clubes não avançaram até o momento, tá? Já que os italianos tentam reduzir a pedida rubro-negra. Porém, cabe ressaltar, né? Teve uma entrevista recente do diretor José Boto, que ele foi
e foi muito categórico, né? Ele afirmou que o valor não será negociável. Isso porque o clube entende que o lateral tem potencial de valorização ainda maior. Sendo assim, não pretende liberá-lo por menos de 30 milhões de euros. A Juventus também está na briga para contratar o lateral direito do Mengão, Wesley. E eu vou te contar um segredo, né? O Danilo aí, ele também comentou sobre a situação do Wesley e ele disse que o Wesley, se ele pudesse dar um conselho para o Wesley, ele daria o conselho para ele para a Juventus, que é um ótimo clube, que ele vai crescer muito, vai amadurecer muito o futebol dele lá e sem dúvida nenhuma ele vai se tornar ídolo lá na Juventus de Turim, né, lá da Itália. Então o Danilo também aí acaba incentivando, né, o lateral direito para ele ir para lá e com certeza o futebol dele vai crescer muito. Né? É um clube que tem uma tradição aí, né? Tinha Alexandro, tinha o próprio Danilo, então há um interesse real da Juventus também. Então o Flamengo vai continuar esticando essa corda. E eu pergunto para você, torcedor do Flamengo aí, o mais querido do Brasil, e se você fosse Wesley, Roma ou Juventus? Qual seria a sua escolha natural? E aí tem mais. O Wesley saindo, você traria algum lateral direito em específico? Porque aí vai ficar só o Varela e mais o menino da base. Então vamos precisar de uma reposição para o Wesley, a gente acredita, né? São muitas competições, o Flamengo ainda está vivo na Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro que é a prioridade do Mengão, junto com a Libertadores da América. Então o Flamengo vai precisar de reposição para a lateral direito. Você tem ideia? O Flamengo cogitou aí o Dodô, né? Também não é um jogador tão barato, porém, vendendo o Wesley por 30 milhões de euros, o Dodô viria por uns 15 milhões, seria um pouco menos da metade aí, porque na verdade o Flamengo baixaria esse valor aí, porque sempre tem aquele negócio de premiação, essas coisas assim, mas o Flamengo tem um Dodô na mira. E você, tem algum jogador que gostaria de ver na lateral direita do Mengão? Deixa seu comentário aqui embaixo e fala, se você fosse diretor do Flamengo de futebol, quem você traria no lugar de Wesley? Wesley saindo, você traria qual jogador para a lateral direita? Pulgar, fora da temporada! E aí, né, na volta do Flamengo, na terça-feira, aí o volante deixou o aeroporto do Galeão de cadeira de rodas, né, e passou por exame do Rio de Janeiro para confirmar a necessidade de cirurgia. E aí o Flamengo, ele emitiu uma nota oficial, ele emitiu um comunicado oficial que diz o seguinte, vamos ver aí o comunicado oficial do Flamengo. Após retornar ao Rio de Janeiro na terça-feira, dia 1º de julho, o meio-campista Eric Pulgar foi submetido a novos exames de imagem, ressonância magnética e tomografia computadorizada, que confirmaram fratura aí no 5º metatarso do pé direito, mesma região onde o atleta já havia sofrido uma lesão em 2023. De acordo com o planejamento estabelecido pelo Departamento Médico de Clube Regatas do Flamengo, a indicação de tratamento cirúrgico. O procedimento será realizado no Chile já nesta quinta-feira, dia 3 de julho, onde o atleta iniciará imediatamente seu processo de recuperação. Esse aí foi o comunicado oficial do Flamengo. E você, torcedor do Mengão? Pulgar, ele pode se recuperar de 60 até 120 dias, né? A primeira vez ele demorou 60 dias para ser relacionado e não houve cirurgia. Dessa vez haverá cirurgia e aí pode levar um pouco mais de tempo, depende de cada atleta. Levando em consideração que nós estamos em julho, nós estamos falando de um retorno aí lá para meados de novembro, finalzinho de novembro, quase dezembro. O que você faria, torcedor do Mengão? Traria outro jogador nesse momento? Alguém aí contrataria alguém ou subiria alguém da base para o lugar de Eric Pulgar? Aí provavelmente vai ser necessário até o final da temporada, hein? Se ele voltar antes, ok, mas é muito difícil ele voltar 100% antes, até porque tem que pegar ritmo de jogo, confiança, essas coisas todas. E o que você faria se você fosse diretor do Flamengo? Você contrataria outro meio-campo de marcação? Qual é a sua opinião? Olympiacos da Grécia quer Léo Ortiz. Léo Ortiz, ele está na mira de fato do Olympiacos da Grécia. E o Flamengo aí já definiu o valor de 96 milhões de reais
para o negócio, ou seja, são 15 milhões de euros. Né? O Léo Ortiz é um zagueiro que, além do Olympiacos, ele também chamou a atenção da Juventus. Né? A Juventus colocou aí claramente que ele é um jogador dessa classe, que ele tem um bom domínio de bola, boa saída, é um líder nato dentro de campo, ele distribui bem o jogo, então há interesse da Juventus também. O Olympiacos ainda não formalizou uma proposta e a Juventus, ela estuda formalizar uma proposta pelo zagueiro do Mengão. Então, existe a possibilidade da saída do nosso 10 da zaga aí, o Léo Ortiz. E você? Você é a favor que ele vá, né? Ele já tem uma certa idade, seria um bom momento para ele ir, né? Para ele, não sei se ele tem o sonho de jogar fora, mas a maioria do jogador teria esse sonho, não sei na Grécia, mas de repente na Itália aí, que é um futebol bem jogado, um futebol vistoso também, visto pelo mundo todo, né? E você, se fosse o Léo Ortiz, você iria? E como diretor do Flamengo, o que você faria? Você deixaria o jogador ir, não deixaria? Qual seria aí a sua decisão como dirigente do Mengão mais querido do Brasil? Flamengo emite nota oficial sobre a venda de Pedro. Em meio aos rumores aí, né? Foi uma quarta-feira bem agitada, né? Foi divulgado aí por um jornalista que o Flamengo já aceitaria vender Pedro pelo valor da multa, pagando a multa levaria a Pedro. Então foi ventilado aí uma possível saída de Pedro, repercutindo um monte de lugar, né? Todo mundo falando sobre isso, e o Flamengo decidiu se posicionar oficialmente para encerrar essas especulações. Em nota divulgada, foi na quarta-feira, né, no dia 2 de julho, o clube negou qualquer intenção de negociar o atacante e reforçou a confiança no jogador para a sequência da temporada. Vamos então ler aí a nota oficial do Flamengo sobre a questão da venda de Pedro. O Clube de Regatas do Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada. Diante das notícias que vêm circulando nesta quarta-feira, o clube informa que não recebeu proposta oficial pelo atleta. O Flamengo reforça que Pedro, assim como todo o elenco, conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol. Especulações sem fundamentos apenas gera ruídos e desinformação junto à torcida e à opinião pública. O Flamengo segue focado na sequência da temporada, na qual já conquistou 2 títulos, lidera o Campeonato Brasileiro e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores da América. Esta é a nota oficial do Mengão, o mais querido do Brasil. Então, termina e extermina qualquer especulação. Lógico que no mundo do futebol, só lembrando, isso não significa muita coisa, né? O clube emitir uma nota oficial e depois vender o jogador é quase que corriqueiro, né? Pelo menos no futebol tradicional. Né? Não sei hoje aí se o Flamengo está muito diferente, né? Fala uma coisa e daqui a pouco a gente vê outro movimento. Então é meio complicado, não dá muito para acreditar que não houve uma intenção de venda, porque se alguém soltou lá de dentro essa informação, segundo foi afirmado, alguma coisa tem, né? Aquele velho ditado, onde há fumaça, né? Então vamos lá, vamos ficar atento aos próximos movimentos no mercado do Flamengo. Né? O Boto deu uma entrevista aí falando que gostaria de trazer um atacante sérvio para o Mengão, mas o cara custa muito caro mesmo. Ele foi inclusive parceiro aí, ele foi parceiro de Pedro na época de Fiorentina. Coincidentemente, Pedro foi reserva dele na época de Fiorentina. Então, há uma especulação, né? O Boto falou que é um atacante que ele gostaria, né? Porque ele é participativo do jogo e define bem. Então, vamos esperar cenas nos próximos capítulos, né? Não dá muito para acreditar. É acreditar desacreditando, né? Ficando meio pé atrás. Então, vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos e torcer aí para o Pedro voltar a ser aquele jogador tão decisivo e participativo, sim, do nosso Mengão. Ele é muito importante. Ele, o ano passado aí,
ele poderia passar facilmente os 40 gols. Infelizmente ele teve a lesão grave aí e agora ele está voltando. Então essa temporada para ele vai ser uma retomada e aí, se Deus quiser, a próxima temporada Pedro vai estar 100% aí afiado e fazendo gols, muitos gols pelo Mengão. Ou quem sabe por outro clube, infelizmente, né? Porque o Flamengo tem que abrir o olho aí, porque tem times, né, que ainda tá no Mundial de Clubes lá, que tá fazendo uma boa grana, hein? Então abre o olho aí pra gente não reforçar, de repente, o nosso possível rival, tanto Libertadores, Copa do Brasil, como Campeonato Brasileiro. E uma última informação, né, antes de encerrar o vídeo aí, o time do Flamengo, ele se reapresentará nos próximos dias aí, né? A informação inicial é que será no sábado, né? Porque ele vai dar início à preparação para enfrentar o tricolor, o São Paulo, no dia 12 de julho, no sábado, às 16h30, de acordo com o horário de Brasília, no Maracanã. Isso mesmo, anota aí na sua agenda já. Próximo jogo do Mengão vai ser o jogo antes do Santos, vai ser contra o São Paulo, dia 12 de julho, sábado, às 16h30, de acordo com o horário de Brasília. E aí, nação, gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, então já vai deixando aquele joinha, deixa aquele like maroto aí, coloca o like aí, ó, deixa o like e também deixou seu comentário? O que você tá achando aí desse valor tão alto aí pro Wesley? Você acha que é bom? Vinícius Júnior foi 45 milhões, Paquetá foi um pouquinho menos, tá? Então o Wesley tá em 30 aí, seria o terceiro mais alto, né? Porque aí a Paquetá com 35 milhões, se eu não me engano, e seria ele, depois Gerson de novo, porque o Gerson ele acabou sendo negociado duas vezes, né? 25 e 20 milhões. Então Gerson acabou gerando 45 milhões pro Flamengo, vamos dizer assim, nas duas vendas. Lógico que o Flamengo também teve que recomprá-lo, né? Então tem um desconto aí, vamos dizer que tem um abatimento nessa dívida aí. Então, assim, o que você está achando aí? O que você achou do vídeo, né? Pulgar pode ficar fora da temporada, Léo Ortiz podendo ir para o Olympiacos ou para a Juventus, sobre a questão do Pedro, a venda do Pedro, o próximo jogo do Flamengo. Deixa seu comentário aí, nos ajude, se inscreva no canal, compartilhe os nossos conteúdos e aumente cada vez mais essa nação que ama, que vibra, que acompanha o Mengão, o mais querido do Brasil. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.